A partir do isótopo A, aí nós temos que o número de massa é X e o número atômico é Y, ocorrem 3 processos sucessivos de decaimento radioativo que levam à formação do isótopo final D. E a partir do isótopo A, existe a emissão de uma partícula beta produzindo o nuclídeo B. E este, por sua vez, libera uma partícula beta formando o nuclídeo C. E aí, o nuclídeo D é produzido a partir de C por meio de emissão de uma partícula alfa. Escreva as equações nucleares dessas 3 etapas, fornecendo os números de massa e atômico dos nuclídeos B, C e D em função de X e Y. Então vamos fazer essa primeira parte aqui logo. Então vamos lá. Na etapa de número 1, a gente tem justamente o que? O isótopo, né? O A, aí a gente tem o número de massa X e o número atômico Y. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter inicialmente, ó, a partir do A, existe a emissão de uma partícula beta. Então o candidato ele precisaria saber como é beta e o que acontece quando beta é emitido, né? Então aqui a gente tem inicialmente, né, que beta a gente representa dessa forma, o número de massa é 0 e o número atômico é -1. E a emissão de beta está relacionada com a segunda lei da radioatividade, que diz que quando um nuclídeo emite beta, o seu número de massa não vai ser alterado, ou seja, para a gente poder produzir um nuclídeo B, a gente vai ter, ó, justamente o número de massa não vai ser alterado, então continua sendo X, e o número atômico vai aumentar uma unidade. Então a gente vai ter, se antes era Y, agora vai ser Y mais 1, tá? Ficou meio juntinho aqui, né? Mas no cenário de prova a gente ia organizar, ia deixar tudo na moral, tá? O que importa é você estar entendendo aí o raciocínio, mas de qualquer jeito eu vou organizar isso aqui melhor para poder ficar mais bonitinho o vídeo. Pronto, agora ficou melhorzinho. E aí, continuando, aí a gente vai ter na segunda etapa, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a etapa de número 2, a gente vai ter esse B, né? Então, ó lá, a gente vai produzir o B, e este, por sua vez, então, o B, número de massa é X e o número atômico é Y mais 1. O que vai acontecer com o B? Ele vai liberar novamente uma partícula beta. Então, vamos colocar aqui o beta, que é 0 menos 1, e aí a gente vai produzir o C, né? Produzir no nuclídeo C. Então, vamos lá, ó. O número de massa não vai mudar e o número atômico vai aumentar uma unidade. Se antes era Y mais 1, agora é Y mais 2, tá? Beleza, chegamos no C, agora vamos para o D. Então, na etapa de número 3, a gente tem o seguinte, ó, na etapa de número 3, o C, colocar o seu número de massa e o seu número atômico, ele vai estar emitindo o que? Ó, a partir de C vai emitir uma partícula alfa para chegar no nuclídeo D. Então aqui a gente precisa lembrar como é alfa. Então alfa a gente representa dessa forma aqui, né? Alfa o número de massa é 4 e o número atômico é 2, né? Então aqui a gente está pensando na primeira lei da radioatividade, que diz que quando o nuclídeo emite alfa, a gente vai reduzir 4 unidades do seu número de massa. Então se antes era X, agora é X menos 4, né? E o número atômico vai diminuir 2 unidades. Então Y mais 2 menos 2 é igual a Y, tá? Então aqui a gente acabou de finalizar todas as 3 etapas até chegar no nuclídeo D. Aí ele pediu, né, para fornecer os números de massa atômico dos nuclídeos, então estão todos eles aqui, tá? No caso, para o B, para o C e para o nuclídeo D. Bom, então feita aí a primeira etapa, né, que envolve aí uma necessidade do conhecimento da primeira e da segunda lei da radioatividade, agora a gente vai para a segunda etapa que diz assim, olha, esboce um gráfico da quantidade de cada nuclídeo em função do tempo até a produção de D e o consumo de todos os demais nuclídeos. E aí considere que a constante de velocidade é a mesma em todas as etapas. Bom, então vamos fazer o seguinte, o que o gráfico está pedindo, né? O gráfico da quantidade em função do tempo. Então, vamos fazer o gráfico aqui embaixo, e aí, inclusive, eu vou aproveitar que eu tô aqui na mesa digitalizadora, eu vou fazer um gráfico bonitinho aqui para vocês entenderem aqui a visualização dessa segunda perguntinha aqui. Ainda não tá bom, né? Deixa eu botar aqui, ó, uma setinha aqui. Tá, então aqui no eixo X seria o tempo e aqui no Y seria a quantidade, tá? Então tá aqui feito, né, a primeira etapa aqui de construção do gráfico, né, que é representar o que está no eixo X e no eixo Y. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em colocar aqui na parte mais elevada a quantidade total, né, que aí no caso seria 100%, muito embora aqui fica até meio complicado a gente colocar, né, em termos de porcentagem, porque a gente não vai ter, né, somente a análise de um nuclídeo, né, ao longo do tempo, mas sim uma necessidade de pensar em A, em B, C e D, né? Então, enfim, aqui seria, no caso, o limite, né, o máximo, esse ponto aqui. Então, o que vai acontecer com o A ao longo do tempo? Então, você tem que, no início, né, ou seja, no tempo zero, você só tem o nuclídeo A. Então,
você vai estar começando aqui em cima e B, deixa eu só anotar isso aqui só para poder ficar melhor para você ver, ó. Lá no início, o que eu tenho? No início, eu tenho que, no caso, seria o tempo igual a 0, né? Eu teria 100% de nuclídeo A e os demais eu não tenho nada, né? Então, quando o processo de decaimento começa a acontecer, aí eu vou estar começando a produzir devagarinho lá os outros nuclídeos, né? Principalmente o D, né? Que vai ser o mais devagarzinho aí a ser produzido, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como uma finalidade didática, eu vou escolher a cor azul para representar a curva de A, tá? Claro que na prova você não tem como fazer isso, mas aqui no vídeo dá para fazer. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, você vai ter uma queda brusca logo nos momentos iniciais, mas depois essa curva vai dando uma amenizada até ser totalmente consumido aí esse nuclídeo A, né? Nesse processo de decaimento. Então, essa aqui seria a curva de A. Aí, o que a gente tem que pensar? Que quando a reação começa a acontecer, você vai ter, logo na primeira etapa do decaimento, você vai ter a produção de B. Então, o que vai acontecer com B? No momento em que a reação se processa, aí o B eu vou colocar na cor verde, tá? Então, você vai ter, começando a aparecer o B, tá? Vai aparecer numa velocidade maior e não com essa lombada aqui. Deixa eu voltar aqui e fazer melhor aqui, ó. Tentar fazer o mais bonitinho possível, tá? Aí o B vai começar a aparecer, só que aí, o que vai acontecer? Eu tenho que pensar que à medida que eu vou produzindo o B, à medida que começa a aparecer o B também vai decair. Então, nesse mesmo momento aqui, olha que parada doida. Então, nesse mesmo momento, o que vai acontecer? O C também vai começar a ser produzido, tá ligado? E aí, à medida que o C começa a ser produzido, eu também vou começar a produzir o nuclídeo D, tá? Então, vai ser mais ou menos assim, tá ligado? Então, assim, por que a curva verde que seria pro B, né, ela tá indo não, na verdade ela tá sendo mais acentuada do que as demais, justamente porque o B é o primeiro a ser formado. E aí o C, em relação ao B, vai ser menos acentuado porque primeiro tem que produzir o B para depois chegar no C, tá ligado? E a mesma coisa pro D. O D tem que ser menos acentuado porque depende lá do B para produzir o C, pro C produzir o D, né? Então, enfim. Então, o que vai acontecer nesse cenário? Eu vou começar a produzir o B e esse B, né, no caso eu não vou conseguir, a reação ela não vai primeiro formar o B para depois formar o C. À medida que o B é formado, ele também decai. Então ele vai chegar num determinado ponto que ele também vai começar a decair. Ele não vai chegar até lá no alto. Por quê? Porque se chegar até lá no alto, eu tô querendo dizer que primeiro eu formo o B para depois produzir o C e não é assim, tá? Então não vai conseguir chegar até lá o limite, né? A quantidade máxima que eu conseguiria produzir, né? Enfim, então aí ele vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo até chegar lá no finalzinho. Aí o C, né? Então o verde seria o B, tá? Aí o C, que eu escolhi essa cor aqui meio, sei lá que cor é essa aqui, mano. Sei lá, mano. Ai, meu Deus. Enfim, é um vermelho meio com marrom. Ai, caraca, agora é o que falta, né? Sabe fazer bomba atômica, mas não sabe ver a cor aqui, mano. Enfim, aí aqui a curva do C, o que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar na quantidade máxima que o B conseguiu produzir, né? Por quê? Porque o C, ele também vai decaindo e tal, então ele vai ter a quantidade máxima, né, que eu conseguiria produzir de C. Tem que ser obrigatoriamente menor do que o B, tá? E finalizando, e aí a gente fecha aqui com a curva do D. Então deixa eu colocar só aqui essa curva aqui pro C. Bom, e agora nós vamos aqui para a curva de D, né? Então aí aqui ela vai crescendo, o D só vai aumentando, tá? E aí aqui vai chegar num ponto, ele chegou na quantidade final aqui, né? Aqui mais ou menos. A curva ficou meio... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu construir esse negócio aqui melhorzinho aqui, ó. Aí vai, sobe. Aí quando chegar nesse momento final, ó, dá uma amenizada, então fica aqui quase constante, sacou? Essa aqui seria a curva de D, beleza? Então é isso, galera. A ideia, né, da construção, né, desse gráfico passaria basicamente por esse ponto aqui, tá? Na minha avaliação, né, isso é um achismo, tá? Eu acho que a grande maioria da galera que tava fazendo essa prova conseguiu chegar em algo mais ou menos assim, tá? Mas o ponto que eu, Marcelo, acho difícil, isso é uma opinião minha, eu não acho difícil a curva A e a curva D. Eu, Marcelo, tenho essa opinião, eu não acho que é difícil. O problema é a curva de B e C você construir. Por quê? Porque o B, né, você não vai chegar no limite e vai voltar. Por quê? À medida que eu produzo
produz o B também vai decair para C e o C vai decaindo para D. Então, o que acontece? B, ele vai alcançar na sua quantidade máxima, um patamar maior do que C. Então, essa visualização aqui que na minha avaliação, eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas espero que esse vídeo possa ter dado para você ter aí uma noção, porque vem ser justamente esse raciocínio, beleza? Então é isso, galera. Basicamente, essa daí é a resolução aí dessa questão de número 5, tá?